Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, Porção Diária do dia de hoje tem como título Sem fé nada acontece, baseado na leitura bíblica no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo retrata o real significado do que é ter fé. É cremos, é confiarmos que vamos conquistarmos, vamos alcançarmos algo sem mesmo antes ter tocado, visto ou sentido. Mas cremos que uma hora ou outra vamos alcançar. Mesmo que aos olhos humanos pareça impossível, mas nós cremos que vamos conquistar. Isso é ter fé. Martin Luther King, ele deixa um exemplo bastante interessante do que é fé, quando ele diz que fé é subirmos ao primeiro degrau, sem mesmo antes vermos a escada. E como adquirimos fé? Como conquistamos fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não lemos a palavra simplesmente como um mero livro, mas lemos, meditamos, crendo e confiando que Deus está falando conosco através da sua palavra. Conquistaremos fé, adquiriremos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Certa feita, Jesus, ele prega um sermão aos seus discípulos a respeito do perdão, e os discípulos acham tanto quanto difícil praticar. Então eles clamam: Mestre, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. E muitas vezes nós precisamos que a nossa fé seja acrescentada para perdoar, para se perdoar, para amar, para suportar, para ajudar uns aos outros, fé para perseverar nas promessas do Senhor, fé para não retroceder, mas nos mantemos firmes e constantes no propósito que o Senhor nos confiou. E todas as vezes que o Senhor Jesus, ele realizava um milagre, logo em seguida ele dizia: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E nós glorificamos ao Senhor nosso Deus, que o mesmo Cristo que curou no passado, o mesmo Cristo que realizou sinais, prodígios e maravilhas no passado, é o mesmo Cristo que ainda continua operando milagres no presente por meio da fé. Eu carrego comigo uma frase a respeito de fé que marcou a minha caminhada cristã, de um autor desconhecido que diz o seguinte: que a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. E o cristão genuíno, para se manter de pé continuamente, ele precisa de fé. Oremos ao Senhor nesse instante. Eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus, diante da Tua presença nos encontramos neste dia, Pai, rogando e suplicando como um dia os Teus discípulos clamaram: Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, para que não venhamos esmurecermos, desfalecemos, mas venhamos sempre nos mantermos de cabeça levantada, com os nossos olhos fitados em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. É o que eu te peço, desde já te agradecendo em nome de Jesus. E que Deus lhe abençoe e lhe conceda um abençoado dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.